E por aqui no nosso estúdio a gente segue falando do mundo animal. Desta vez nós vamos conversar com a diretora do NAPA, Leandra. Leandra, bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Leandra, a gente sabe aí que ultimamente tivemos alguns casos que repercutiram aqui por Chapecó de maus tratos a animais. Infelizmente tivemos essas notícias e a gente quer entender um pouco como funciona esse trabalho do NAPA e como funciona também vocês nessa prevenção de maus tratos aos animais. Antes de tudo, o que se caracteriza como maltrato? Então, é importante a gente fazer a população entender o que é classificado como maus tratos, que é aquela ação de maneira voluntária ou até mesmo involuntária, que vai ocasionar um sofrimento àquele animal. Aquele sofrimento ele pode ser físico ou emocional. Também é importante a gente falar da omissão. Quando a gente faz a omissão a um socorro, a um animal que está doente na casa daquele tutor e ele não procura um auxílio para suprir aquele sofrimento, seja de maneira privada ou pública, isso também é considerado maus tratos. E os próprios abandono, né? O abandono ele também é classificado maus tratos animais. A gente vê muito notícias assim, de cachorros que estão ali sem comida, de cachorros que estão presos, latindo muito, sem água. Isso também é caracterizado como maus tratos? Isso também é classificado como maus tratos. Então, o animal, ele pode, claro, no instinto dele, né, de caça ou de guardar a casa, ele pode sim estar latindo, mas a gente diferencia se pode ser ocasionado por algum sofrimento. A ausência de água, de alimento, um espaço muito pequeno, um espaço insalubre, sem a luminosidade adequada, isso tudo a gente leva em consideração. E em casos como a gente viu aí nos últimos dias, até casos de animais sendo arrastados pela cidade, casos assim que impactam muito. Qual é o papel do NAPA quando acontece uma denúncia ou um caso como este? Isso, então o NAPA, ele recebe as denúncias via Chapecó Digital, que é um aplicativo da Prefeitura do município de Chapecó, e essas denúncias a gente vai até o local para averiguar se aquilo realmente condiz com o que a pessoa está descrevendo no local, tá? Então, assim, quando é criminal, quando passa a ser violência contra o animal, ocorrem agressões físicas, arrastar o animal pela rua, né? O abuso sexual de animais que ele ocorre também, isso tudo há necessidade da abertura de um boletim de ocorrência. E aí vocês recolhem esse animal? É algo que fica uma responsabilidade que fica para vocês recolher o animal? Hoje um dos principais problemas que a gente tem no atendimento de maus tratos realmente é isso. O que a gente tenta, porque a gente entende também de que muitas vezes nós estamos lidando com uma família que esteja em vulnerabilidade social, que ela também está precisando de ajuda. Então hoje o trabalho do NAPA, quando a gente vai em loco averiguar uma demanda, a gente não olha somente o animal, a gente olha aquela comunidade, aquela família, se a gente precisa acionar o CRAS, muitas vezes, assistência social para dar um suporte, né? Muitas vezes pode ser um acumulador em que ele fica com vários animais em sua casa, isso também não é legal para os animais, como também não é para aquela pessoa, a gente precisa intervir com apoio emocional, psicológico naquele momento. Então a gente trabalha sempre em conjunto e a nossa demanda sempre é ir ao local e explicar o que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida daquele animal. E quais são as ações que vocês fazem de preservação e também de orientação à comunidade para prevenir casos como estes? Então, a gente tem um projeto nas escolas em que é dado palestra para as crianças de uma maneira educativa, interativa, para que eles possam desde pequeninos aprender quais são os cuidados e diferenciar muitas vezes que aquilo que o pai e a mãe fazem em casa não está correto para um animal. Isso é de suma importância, muitas vezes é a criança que vai reeducar aqueles pais. Muitos têm aquela mentalidade ainda que o animal não tem sentimentos, né? De que ele vai se virar sozinho. Então a gente vai nas escolas ensinar esses cuidados básicos aos animais. Nós possuímos as feirinhas de adoções que ocorrem mensalmente, onde a gente conversa também sobre a adoção responsável, porque tudo parte do momento em que você decide adotar um animal. Você tem que ter consciência da responsabilidade que você tem em estar adotando aquela vida, aquele ser que é provido de sentimentos, e também ele pode adoecer, isso vai gerar custos, os custos próprios com manutenção, saúde dele, então a pessoa também tem que ter essa consciência.
E em casos aí que alguém que está nos acompanhando já viu de maus tratos a animais, abandono, pode procurar o NAPA? Como faz essa denúncia? Pode sim. Ano passado nós recebemos mais de 1.300 denúncias, fica na média de 120 a 130 demandas, né, mensais de denúncias de maus tratos. Às vezes está na dúvida se é classificado maus tratos, não tem problema, vai pegar o aplicativo Chapecó Digital, vai ir lá em manifestações NAPA e aí vai colocar maus tratos. É importante deixar um número de contato, caso não queira se identificar também não tem problema, só ficar de olho no aplicativo porque às vezes faltam informações para localizar o endereço. E aí via aplicativo a gente vai conversar com essa pessoa para que possa ser supridas as necessidades de informações para poder localizar aonde consta o suposto maus tratos. E para a gente finalizar aqui, alguém que está nos assistindo tem animais, está sem condições de seguir com o animal, tanto questão financeira quanto questões psicológicas também, que a gente sabe que acabam afetando, pode procurar o NAPA? Pode procurar. Para animais tanto em situação de rua quanto famílias que estejam em vulnerabilidade social, o NAPA ele presta o atendimento veterinário de maneira gratuita. E nós possuímos também o projeto de castração, onde esse ano serão castrados mais 3.500 animais. Isso representa um grande número, são mais de 500 mil animais ao longo da história do NAPA que deixam de existir em situação de rua, em que a gente pode contribuir, porque é muito importante, porque muitas vezes essas famílias possuem as cadelinhas que acabam procriando e aquele problema vai ficando cada vez maior. Então hoje a castração ela é o caminho para a gente poder fazer o controle populacional e com isso também contribuindo com a saúde pública. Leandra, muito obrigada pelas orientações, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada.